Alô você! Esse é o Por Dentro do Legislativo e o nosso convidado dessa semana é o deputado Marçal Filho. Por Dentro do Legislativo, você já sabe, é um programa focado nas frentes parlamentares e nas comissões permanentes da Casa de Leis aqui de Mato Grosso do Sul. O deputado Marçal Filho está à frente de 4 desses órgãos da Casa Legislativa. É a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, em Defesa da Criança e do Adolescente, a Frente Parlamentar do Consumo de Energia Elétrica e a mais nova delas, a Frente Parlamentar de Combate à Depressão e o Suicídio. Também trata dos assuntos relacionados à saúde mental. Deputado, é uma grande honra tê-lo aqui. Prazer, tudo bem. Então, deputado, vamos começar falando sobre essa frente que foi criada recentemente. Agora ela foi instalada semana passada na casa, né? Isso. Qual que é a relação que o senhor tem sobre esse tema? Por que o senhor está tão preocupado com a saúde mental da nossa juventude? É algo muito sério, né, a ser tratado. Os transtornos mentais hoje representam a maioria dos problemas de saúde que as pessoas têm. Os casos de depressão vêm aumentando cada dia mais. A própria Organização Mundial da Saúde já previu que a partir do ano que vem a depressão será a doença mais incapacitante do mundo, as que mais afastam as pessoas do trabalho. E nós já fizemos uma audiência pública, inclusive aqui na Assembleia, neste plenário, debatendo a necessidade de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Perfeito. Porque nós tivemos o caso de Suzano, no estado de São Paulo, onde 2 jovens assassinaram, promoveram uma verdadeira chacina, e nós sabemos que esses problemas todos que desagam na escola vêm lá do convívio familiar. E isso tem que ser acompanhado para que não ocorram tragédias como essa. Nós estamos criando essa frente parlamentar aqui na Assembleia para estender isso, não só para os jovens, mas para todas as pessoas. Porque o que acontece? Nós sabemos que o problema existe, mas as pessoas que não têm condições financeiras, elas recorrem aos CAPs, que são centros de assistência psicossocial, que existem em vários municípios, mas não conseguem atender toda a demanda. Então, essa frente parlamentar visa colocar isto em destaque, para que o poder público entenda que isto é muito grave. Porque a depressão, para quem não sabe, ela pode levar a um AVC, um acidente vascular cerebral, pode levar ao suicídio, e essa é uma doença invisível. Você olha para a pessoa, quem sabe você está convivendo com a pessoa dentro da sua família, dentro do seu trabalho, no seu convívio social, você não sabe que ela está cometida disso. E muitas vezes essas pessoas são incompreendidas pelos familiares que dizem: isso é frescura, isso é falta de vontade, vai trabalhar, vai atrás de alguma coisa. Só os profissionais da área é que conhecem esta realidade. Então nós queremos difundir isso, inclusive apresentei um projeto criando um programa de campanha permanente de difusão desta doença, informação e tratamento. Nós queremos fomentar isso, porque tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente agora ou está com depressão ou conhece alguém que está nessa situação e que não é muitas vezes assistida. Certo, vamos falar um pouco sobre esse projeto de lei. O que o senhor tem em mente quando apresentou esse projeto? Essa campanha deve ser feita nas escolas, preferencialmente? Quais são os instrumentos que o poder público pode se valer para trazer a atenção da população sobre isso? Bom, eu imagino que o poder público estadual, o governo do estado, tem toda uma mídia, não é? Tem toda a condição de fazer com que as informações cheguem ao maior número de pessoas, ao maior número de sul-mato-grossenses. A própria Assembleia Legislativa, a TV Assembleia, onde nós estamos aqui, e as suas plataformas digitais também devem trazer esse assunto à tona, discutir isso. O suicídio, por exemplo, antes era proibido falar suicídio. Hoje os psicólogos, os terapeutas orientam que isto deve ser falado, deve ser conversado, porque os números estão aí, são assustadores. O Brasil é um dos países onde mais acontece o número de suicídios entre jovens. O Brasil também é um país que tem um número expressivo de pessoas com transtornos mentais e que muitas vezes não tem conhecimento, não tem informação, às vezes é de difícil diagnóstico. Então, a partir do momento que a gente coloca esse assunto em debate, as pessoas despertam para isso e passam a compreender, às vezes, alguém que está passando por esse momento. Porque enquanto não se tem informação, nem a própria pessoa está sabendo que ela está passando por isso, que isso tem cura, que isso tem remédio, que isso tem medicamento, que isso tem tratamento psicológico. Enquanto isso não chega, nós vamos
convivendo com esse tipo de coisa que pode desaguar na automutilação. Os jovens usam muito isso, se mutilam. Pode desaguar num suicídio, a pessoa tirando a própria vida, como pode desaguar em casos de violência, onde a pessoa joga para fora todo aquele seu sentimento em cima das outras pessoas, como acontece muitas vezes. Isso tudo pode ser evitado. Agora, nós temos que encarar que, com a velocidade que nós estamos vivendo hoje, com a cobrança que nós temos, com as redes sociais... Esse ritmo acelerado que todo mundo vive, né? Exatamente. É um ritmo de vida acelerado que nós vivemos hoje. As redes sociais vieram para contribuir com isso. Ela tem um lado muito positivo, que é de ser utilizada para ferramentas de trabalho, como socialização, mas acaba aproximando pessoas distantes, mas distanciam pessoas próximas. E aí, quando não há esse afeto, não há esse olho no olho, as pessoas se fecham, se isolam e acaba acontecendo tudo isso que a gente vem assistindo aí. Perfeito. Sobre essa forma de desaguar essa angústia que causa depressão, causa transtornos de saúde mental, o senhor falou que pode acabar em automutilação, em suicídio, em violência, mas também em vandalismo, né? O senhor tem um projeto de lei para combater essas práticas de pichação do patrimônio público. Como que se dá isso? Isso nasceu na Frente de Defesa da Criança e do Adolescente, isso foi um trabalho da Frente de Saúde Mental, e qual que é a expectativa que o senhor tem com esse projeto de lei? É interessante isso que você colocou. Olha a coincidência. Ontem me disseram isso, eu nem havia pensado. Uma pessoa me disse ontem, eu gostei muito do seu projeto de proibir pichação, né? E valorizar a arte do grafite, mas saber diferenciar entre o grafite e a pichação. Aí a pessoa até me disse, se o seu projeto de psicologia nas escolas fosse à frente, o governo encampasse essa ideia, talvez o seu projeto de pichação nem seria necessário, porque muitas vezes a pessoa picha exatamente colocando uma rebeldia, colocando algo para fora. E eu apresentei esse projeto para que se iniba os pichadores, porque não é justo isso, que o patrimônio público que pertence a toda a população seja danificado, vandalizado. Porque ocorre o seguinte: se alguém vem e picha o prédio aqui da Assembleia, detona toda a Assembleia, quem é que paga? Quem paga é você que está nos assistindo, somos todos nós que pagamos por isso. E essa conta é rateada em todo o sul-mato-grossense. Se picham aqui o prédio da Assembleia, não é o presidente da Assembleia que vai tirar dinheiro do bolso para consertar. Assim, lá no Palácio do Governo, não é o governador que vai tirar dinheiro do bolso e fazer. Vai tirar dinheiro que poderia ser utilizado na saúde, na educação. Então, esse meu projeto visa inibir a ação dos pichadores, mas sempre diferenciando a arte do grafite, que é belíssimo, né, que enfeita muitas cidades aí. Sem dúvidas. Né, que é a arte da pichação, né? Pichação é uma outra coisa. Pichação é crime. É crime. É crime, mas infelizmente isso acontece. Então esse meu projeto vai fazer o quê? Vai doer no bolso, porque o cara tem que pagar em dobro aquilo que vai ser gasto para se reconstruir, ou enfim, se revitalizar aquele ponto que foi pichado. Perfeito, deputado. Agora falando um pouco sobre as outras frentes em que o senhor atua, é engraçado que muitos dos projetos de leis que foram apresentados pelo senhor, eles se relacionam com os temas dessas frentes, né? O senhor também está à frente da defesa da criança e do adolescente, é isso? Isso. E à frente em defesa da mulher, né? Isso. A mulher, né, muitas vezes é o chefe da maioria das famílias atualmente e estão em função de defender os seus filhos, jovens. O senhor, em razão disso, apresentou alguns projetos de combate à violência doméstica, né? Quais são esses projetos e qual a expectativa de alcance desses projetos de lei? Um dos projetos foi aprovado agora recentemente, já entrou em vigor, já é lei. O projeto que eu apresentei, que dá prioridade às crianças, filhas de vítimas e mulheres vítimas da violência, tenham prioridade nas matrículas das escolas públicas. Por que isso? Porque quando se comete uma violência contra a mulher, está se cometendo uma violência contra a família. Toda a família fica desestabilizada, principalmente as crianças, os filhos. Imagina só o ambiente que essa criança vive. Imagina ela vendo o pai bater na mãe, o pai agredir verbalmente a mãe. Imagine a mãe indo até a delegacia para fazer o BO, porque tem que ser feito, para denunciar o marido.
E aí esse marido, pai dessas crianças, volta lá novamente a agredir a mulher, é preso, vai para a cadeia. Tudo isso no ambiente familiar, tudo isso as crianças assistindo. Imagina o que isso não causa, não é? É um desmoronamento do lar. Por isso que as crianças que são vítimas dessa violência de forma indireta ou até direta, têm que ter prioridade das matrículas, elas têm que ter uma proteção. E a intenção desse projeto foi entendida pelos parlamentares aqui, foi entendida pelo governo, já é lei e, se Deus quiser, vai fazer muita diferença. Mas, além disso, eu apresentei outros projetos nesse sentido, porque entendo o seguinte, que nós temos uma cultura machista que, infelizmente, é cultura, né? Porque a Lei Maria da Penha veio, apenou mais o homem, criou a figura do feminicídio, que é matar a mulher só pelo fato dela ser mulher. Mesmo assim, nós continuamos com índices altíssimos. E o Mato Grosso do Sul, infelizmente, é o campeão em violência contra as mulheres no Brasil. Quer dizer, é cultural. Esse dado é alarmante. É cultural, né? A cultura machista está introjetada nos homens. É claro que as leis, os projetos que eu estou apresentando, ou aqueles projetos que já se tornaram leis, digamos que não vai resolver o problema, mas vai inibir, pelo menos. Nós temos que usar as ferramentas que dispomos. Nós não podemos mudar a cultura das pessoas de imediato, mas podemos plantar uma semente. Por exemplo, eu tenho defendido que essa questão de violência contra a mulher deve ser debatida desde o momento em que a criança entra na escola. Tanto o menino quanto a menina. O menino tem que se conscientizar que ele não pode usar de violência nenhuma contra ninguém, principalmente contra a mulher. Porque a mulher é mãe, a mulher significa mãe. Essa criança é filha de uma mulher, é filho de uma mulher. E a mulher, a menina, ela tem que ter consciência também dos seus direitos. Ela não pode aceitar desde o início, tem que entender os sinais. Numa relação que começa abusiva, numa relação em que o homem começa com determinados sinais de violência, depois pede perdão, pede desculpa, isso não vai terminar bem. Então as mulheres também têm que compreender esses sinais e de imediato já colocar um basta nisso. Perfeito, deputado. O senhor falou um dado muito preocupante, Mato Grosso do Sul lidera os casos de violência contra a mulher, mas Campo Grande também tem um exemplo positivo, é a Casa da Mulher Brasileira, né? O senhor tem alguma relação do seu trabalho legislativo com a Casa da Mulher Brasileira? Sem dúvida. Você tocou num aspecto muito positivo que destaca Campo Grande, né, e o Mato Grosso do Sul em nível nacional. A Casa da Mulher Brasileira é um exemplo. E é interessante isso porque no ano de 1993, quando eu fui vereador, eu apresentei um projeto visando a criação dos abrigos para mulheres vítimas da violência. Já naquela época, em 1993, você não era nem nascido ainda. Estava engatinhando. Eu apresentei esse projeto por quê? Porque a mulher apanha, ela volta para casa, ela apanha novamente. Ela precisa ter um local que possa dar a ela um suporte psicológico, um suporte jurídico, né? Psicológico. É um lugar onde ela possa ficar. Onde ela possa aguardar até o julgamento para que ela volte ao lar, para que a justiça diga, não, este homem está fora, vai ser apenado, agora a senhora pode voltar para casa. Precisa ter um lugar como esse. Campo Grande tem esse exemplo, mas nós queremos que a Casa da Mulher Brasileira seja estendida a municípios como Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, Nova Andradina, Naviraí, que são cidades polos, que são cidades de um grande número de pessoas e têm índices altos de violência. Então, nós precisamos estender esse trabalho. Não é fácil, claro, custa muito, mas eu já propus que os nossos parlamentares federais, os 8 federais, deputados federais e os 3 senadores, possam apresentar uma emenda de bancada ou emenda coletiva para esta construção, que as prefeituras possam ajudar no custeio, como aqui é feito em Campo Grande, que o governo do estado possa entrar nessa parceria, que é o governo do estado, através da Luciana Azambuja, que é a secretária. Subsecretaria de Cidadania. Cidadania, que cuida disso. Então, é algo assim maravilhoso, exitoso, um bom exemplo para a gente estender,
porque isso acaba acontecendo aqui na capital, mas no interior não chega. Sim, no interior a gente às vezes pode não ter as mesmas medidas de controle e fiscalização desses casos, não? Sim, nós temos delegacias da mulher, por exemplo, em Dourados, agora já temos 2, o governo do estado construiu mais uma, mas a maioria dos municípios não possui ainda essa estrutura. E a Casa da Mulher Brasileira, aliás, é um exemplo que a própria ministra Damares, que é a ministra do governo Bolsonaro, veio aqui, gostou e quer levar para o resto do Brasil. É um belíssimo exemplo, porque não dá para a mulher denunciar o companheiro e voltar para o mesmo lugar onde ele está. As medidas protetivas, elas foram muito importantes. Elas fizeram com que os caras pensassem 2 vezes ao se aproximar da mulher novamente. Mas, infelizmente, não tem impedido muitos casos de feminicídio. Por isso que eu digo que é cultural. A gente tem que introjetar isso desde o momento em que a criança pisa o pé na escola. Perfeito. E por dentro do Legislativo mostra o trabalho das frentes parlamentares e das comissões permanentes. São os 2 principais instrumentos da Assembleia Legislativa para elaborar, fiscalizar e desenvolver políticas públicas e leis que efetivamente melhoram a vida do sul-mato-grossense. Nós já falamos hoje aqui sobre saúde mental, sobre cidadania, sobre defesa da mulher e voltamos já já para falar sobre economia. Fique de olho. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do sul-mato-grossenses. Voltamos com o Por Dentro do Legislativo. Nosso convidado de hoje é o deputado Marçal Filho e, como eu tinha falado no bloco anterior, vamos falar agora sobre economia. Deputado, o senhor também está à frente da Frente Parlamentar do Consumo de Energia Elétrica aqui em Mato Grosso do Sul. Como que essa frente tem trabalhado e tem articulado também junto com os nossos representantes a nível federal? Foram realizadas algumas audiências no começo do ano, mas é um assunto que o consumidor deve ficar de olho constantemente, não? Essa frente parlamentar, na realidade, eu criei logo quando aqui cheguei, né? Logo no início do meu mandato, em fevereiro, porque no final do ano passado e início deste ano, aproveitando ali o Natal, Ano Novo, as contas de energia foram lá para cima, né? Foram terríveis, né? Todos nós sentimos isso no bolso, foram aumentos estratosféricos e nós não tivemos uma explicação plausível da Energisa por esses aumentos. Então fizemos audiência pública, eles vieram aqui no plenário, falaram, nós debatemos, mas sempre era a história de que houve muito consumo nesse período. Mas nós... Consumo que coincide com o período do verão aqui, né? Sim. Essa era a justificativa. A gente acredita que teve um aumento, tivemos um calor absurdo no final do ano, início desse ano. Ocorre que nós pegávamos exemplos de pessoas que saíram de férias, fecharam a casa, desligaram tudo e, no entanto, tiveram o mesmo aumento. Então, que história é essa? Teriam que haver disparidades. Não pode ser uma coisa linear. Tem casos e casos. A maioria, tudo bem, foi o alto consumo de energia por conta do calor. Mas e aquelas pessoas que viajaram e fecharam as suas empresas, deram férias coletivas e a conta veio alta? Isso nos motivou a criar a frente parlamentar, fizemos audiências públicas aqui, como falei. O diretor-presidente da ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica, veio aqui a Campo Grande. Nós pedimos a ele que verificasse, no entanto, ele disse que estava tudo normal, que não aconteceu nada. O Ministério Público
não aceitou muito essas explicações, entrou inclusive na justiça, até questionando a questão da concessão da Energisa aqui no Mato Grosso do Sul por conta de tudo isso que ocorreu. Eu questionei mesmo a questão da rede de energia elétrica. Em muitos locais elas são velhas, antigas, obsoletas, que às vezes isso poderia causar uma sobrecarga na energia da residência da pessoa e isso causar o aumento da energia. Todas essas questões foram debatidas. Isso fez com que a bancada federal se mobilizasse e também cobrasse a ANEEL, que na realidade, ao final e ao cabo, quem cuida dessas questões é a Agência Nacional de Energia Elétrica e quem nos representa em Brasília são os 8 deputados federais e os 3 senadores. E eles fizeram gestões junto à ANEEL, mas é um assunto que não termina, né? Nós tivemos uma diminuição no preço por conta da bandeira verde, diminuição não, estabilização de preço, mas já estamos na bandeira amarela, a alegação de reservatórios vazios ou diminuídos, reduzidos, e daqui a pouco teremos outro aumento. Então, a frente parlamentar serve para isso, para nós não deixarmos o assunto morrer. Exato. A respeito dessa constante vigilância, né, a respeito dos temas que as frentes parlamentares cuidam, o que a frente parlamentar do consumo de energia tem programado agora para o segundo semestre, deputado? Nós vamos continuar com esse monitoramento, né, vendo o comportamento das nossas contas de energia, para que possamos voltar à carga em relação a isso e não abrimos mão de qualquer ferramenta legislativa que podemos utilizar. Já cogitamos a criação de uma CPI aqui, porque às vezes nós não entendemos muito bem os números que a concessionária nos mostra ou que a ANEEL alega. Tem uma outra questão também, que é a da desoneração da energia elétrica, porque a energia, para chegar ao cômputo final, ela tem uma série de coisas que são colocadas ali que não tem nada a ver com o consumo da energia. Quais, por exemplo? Por exemplo, várias concessões que são feitas no consumo da energia, aliás, da água ou do esgoto. Por exemplo, famílias que são beneficiadas de baixa renda, com o não pagamento de água, de esgoto, tudo isso está embutido na conta de energia. A energia rural, que muitas vezes é subsidiada pelo governo, essa conta não é a Energisa que paga, quem paga é o consumidor. Então tem uma série de coisas que caem na conta de energia que todo mundo acaba pagando por determinados setores. Então essa carga onerosa que existe sobre a energia impacta diretamente o consumidor na sua conta de luz no final do mês. Veja só, essa é a importância de prestigiar a TV Assembleia. Temos aqui o deputado Marçal Filho, que trouxe informações que eu tenho certeza que você não conhecia a respeito da sua conta de luz, né? Deputado, para finalizar, eu gostaria de falar de um projeto de lei que o senhor também apresentou aqui na Casa de Leis a respeito de educação financeira, já que o tema desse bloco é economia, né? O que o senhor pretende introduzindo essa matéria na grade curricular da educação básica do Estado? Bom, essa é uma terceira lei que nós conseguimos aprovar, né? Já conseguimos que 3 projetos da minha autoria virassem lei e já estão em vigor. A educação financeira é uma delas. A educação financeira ela é importante como um tema transversal no currículo escolar dos jovens do ensino médio, das escolas estaduais, porque se você pegar... É voltado ao ensino médio, no caso. Ao ensino médio, porque... exatamente o jovem que tem o primeiro contato com o dinheiro. É o jovem que começa a trabalhar, começa a receber seu salário, tem que lidar com as contas, com o débito, com o crédito, tem que pagar o que tem que receber. E eles não têm muita vivência com isso. O que ocorre é uma inadimplência enorme. A inadimplência no país é muito alta, principalmente entre os jovens. Tem uma pesquisa, se não me engano, do Serasa Experian, que demonstra que pelo menos 42% da população é inadimplente, principalmente na faixa dos 16 anos até os 25 ou 26 anos, porque não sabe lidar com o dinheiro. E isso é tão importante que tem pessoas que palestram sobre isso. Eu já vi vários oradores em relação a isso só para ensinar, porque o economista diz 30% que você ganha você tem que guardar, você tem que fazer uma poupança, 30%, eu não posso, ganho pouco. Vai trabalhar só com 70% que você ganha, não importa o quanto você receba.
Isso vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Isso os economistas é que dizem, não sou eu. E isso é fato. As pessoas acabam... Por exemplo, o jovem pega o cartão de crédito da mãe e do pai, me dá o cartão, é só passar o cartão. É só passar o cartão como se não tivesse que pagar no final do mês. Isso perde-se o controle. O cartão de crédito, por exemplo, que a pessoa utiliza. Compra em várias prestações, esquece que tem várias prestações à frente e faz mais contas. Então, às vezes, muitas matérias que estão hoje na nossa grade curricular não têm importância nenhuma na vida prática. Você vai para a sua vida... Isso aí vira até motivo de piada nas conversas, né? Muitas. Então, esse tipo de matéria ela é importante, porque trata do dia a dia do jovem. Perfeito, deputado. Foi uma grande alegria ter o senhor aqui hoje no Por Dentro do Legislativo. O nosso programa é exibido no canal 9 da NET, mas se você perdeu, não se preocupe. O programa pode ser assistido a qualquer momento no YouTube e nas nossas mídias sociais. Os canais estão passando aqui embaixo do vídeo. Nos vemos numa próxima e até mais.